Gostaria de convidar os irmãos para nós lermos a palavra do Senhor nosso Deus no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 12, versículo 36 ao 44. Sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das boldas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se exigirá e os fará sentar-se à mesa, e chegando-os, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes esta parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. E em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Amém, Jesus. Meus irmãos, nós estamos numa sequência, numa mensagem de 4 partes, ministrando para com vós outros a doutrina, ou parte, o entendimento da mordomia cristã. O que é mordomia cristã? Por que nós devemos estudar isso? Por que devemos estar apercebidos desse fato na nossa vida? E nós estudamos no domingo passado que a Bíblia ensina que Deus é o dono e nós somos os mordomos. Estudamos que mordomia é uma palavra de origem latina que provém de 2 palavras, maior e domia, significando o maior da casa. E vem também de uma palavra grega, oikonomia, da onde vem a palavra economia. Portanto, mordomia é a arte de administrar os bens em uma casa. No Novo Testamento, nós somos convidados a sermos dispenseiros da casa do Senhor. Nós também aprendemos que da palavra mordomia vem o termo mordomo, do qual são de 2 palavras também gregas, da palavra okonomos, que significa aquele que administra a casa. Nós também aprendemos no domingo passado que a Bíblia nos ensina que só existe um mordomo porque existe um Senhor, o legítimo dono de tudo. E na Bíblia, o termo Senhor é no hebraico Adon, no grego Kyrinos, e se refere a Deus como o Senhor de tudo, inclusive de nós mesmos. Louvado seja Deus. Nós também descobrimos que o conceito de mordomia é que nós nos dispomos, reconhecemos a soberania de Deus, a aceitação do nosso cargo de depositário da vida e das dispensações e sermos fiéis administradores daquilo que Deus nos entregou. E nós também estudamos, irmãos, eu estou só recapitulando, a base da mordomia cristã. Ela se baseia em pelo menos 2 coisas fundamentais. Primeira, Deus é o dono de tudo pelo poder da criação. Ele criou tudo, o universo e todas as coisas. E Deus é dono do homem, de nós, por 3 razões. Primeira, pelo poder da criação, pelo poder da preservação e por direito de redenção. Louvado é o nome do Senhor. Nós também descobrimos, meus irmãos, que a mordomia da qual estamos tratando, ela se baseia em 4 áreas. A primeira área é o corpo, aonde nós podemos nos locomover, nos vermos e conversarmos. A segunda área é o tempo, que nós iremos tratar nessa noite. A terceira área são os talentos, ou os dons. E a última área, que é os recursos, os tesouros, os bens, os frutos desse talento. Mas hoje, meus irmãos, eu quero meditar convosco aqui nos 30 minutos que eu tenho com relação à mordomia do tempo. Por que nós temos que ter uma mordomia, saber administrar nosso tempo?
E o tempo é dividido em duas palavras gregas. O pastor José Dilson já ministrou sobre isso aqui, e eu sei que os irmãos se lembram, mas eu vou recapitular. A palavra cronos e a palavra kairos são termos gregos. Cronos é o tempo medido pelo relógio, pelo calendário, pelo cronômetro, pela rotina. É tempo determinado que tem começo e fim. Cronos. Kairos é o tempo oportuno, o momento certo, a hora certa. Na mitologia grega, como essa palavra vem de duas palavras gregas, Cronos era um titã, um deus grego, que ele personifica o tempo porque ele devora tudo que ele produz, tudo que ele cria. É igual o tempo absorve tudo, nasce, tudo que nasce tem que morrer. Então vai absorvendo. Kairos era representado por um jovem nu, que tinha asas nos ombros e nas pernas, não se preocupava com o tempo, ele estava sempre sorrindo, ele era a oportunidade, não tinha cabelo na nuca, representando que o tempo passa e nós não podemos trazê-lo de volta. Na teologia, o Cronos é o tempo que tem começo e fim, e o Kairos é a invasão de Deus no Cronos, é quando Deus assume o controle e produz o que Ele quer, na hora que Ele quer e quando Ele quer, na vida daqueles que Ele escolheu. Os irmãos têm um exemplo dessa invasão do Kairos, quando Israel vem conquistar a terra de Canaã, e Gibeon está cercada pelos exércitos inimigos, e mandam pedir socorro a Josué, e Josué vem socorrer a Gibeão, mas o dia vai se passando, e a batalha ainda não está decidida. Então Josué diz: sol para em Gibeon, e tu, ó lua, no vale de Aijalon. E ali o Kairos de Deus entra em ação, porque o sol para, a lua para, e quase um dia o tempo deixou de existir para que o povo de Deus pudesse alcançar a vitória. No Kairos, Deus interfere para dar vitória ao seu povo. Por isso que eu e você estamos no Kairos de Deus, no tempo determinado pelo Senhor. A maior intervenção do Kairos é no nascimento do nosso Senhor. O apóstolo Paulo diz que na plenitude dos tempos, na hora certa, no momento certo, Jesus se revela, resgata a nossa alma e nos dá a liberdade de glorificar o seu santo, glorioso e bendito nome. Louvado seja Deus. Portanto, meus irmãos, tempo é um período de oportunidades. E por que temos que administrar? Por que temos que ser mordomos? Porque o tempo que nos é dado, ele passa. Nós recebemos a cada dia 86.400 segundos, 1.440 minutos e 24 horas. Deus nos dá isso todo dia. Essas 24 horas nós não ainda desfrutamos, mas ao passar, nós nunca mais a recuperaremos de volta. Por isso temos que ser sábio a receber esse presente. Por isso temos que ser inteligente, porque a primeira coisa que temos que aprender é que Deus é o Senhor do tempo. No Salmo 30, verso 15, o salmista diz: os meus tempos estão nas tuas mãos, livra-me dos meus inimigos. Senhor, o tempo da minha vida está nas tuas mãos. É o Senhor que governa, é o Senhor que determina, e nós obedecemos. Deus é o Senhor do nosso tempo. Louvado é o nome do Senhor. Moisés diz: ensina-nos a contar os nossos dias, a termos um coração sábio. Precisamos ser sábios para remir o tempo. Louvado seja Deus. Primeiro princípio, meus irmãos, que eu quero falar dos irmãos, da mordomia do tempo, é reconhecer que Deus é o Senhor do nosso tempo. Mordomo sabe, Deus é o dono de tudo, nós somos mordomos. Segundo conceito importante, devemos administrar o tempo que Deus nos deu, porque nós iremos prestar conta desse tempo com o Senhor nosso Deus. Quem sabia que vai prestar conta do tempo com Deus? O que nós estamos fazendo com o tempo? A oportunidade que Deus está nos entregando. E quero meditar com os irmãos,
como fazer bom uso do tempo, como utilizar esse período que Deus nos deu em tempo hábil, para fazer bom uso do tempo. Temos que definir prioridade. Deus deve ser a nossa principal prioridade, porque viemos para dele e vamos para ele. Deus é o Senhor. Quando nós nos dedicamos a Ele, dizemos como salmista: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 dias em outro lugar. Preferiria estar na porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Quando Deus é a prioridade, o cristão se esforça, ele deseja, ele almeja, ele quer estar na casa do Senhor para conviver, para se alegrar, para glorificar, para exaltar a glória e a majestade do Senhor nosso Deus. O tempo, meus irmãos, é proporcionado a nós para tirarmos alguma parte importante para louvar e exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Portanto, glorifique ao Senhor nessa oportunidade. O salmista diz ainda no Salmo 53, 5 verso 3: pela manhã tu ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Tempo exclusivo de Deus, prioridade do Senhor. O salmista está dizendo: pela manhã, Senhor, antes de qualquer atividade do dia, eu levantarei a minha voz a Ti, eu dedicarei a prioridade do meu tempo a Ti, porque Tu és Senhor do meu tempo. Louvado seja Deus. Como usar o tempo? Para usá-lo de forma positiva ou negativa? O uso do tempo é usado em 3 áreas. Primeira, na área espiritual. E aqui eu quero meditar com os irmãos o seguinte: como usar o tempo de forma positiva, reservando tempo para Deus. Devemos dar a Deus o melhor tempo do nosso dia. Ao abrir os olhos bem cedo, de preferência de manhãzinha, devemos agradecer a Deus por mais um dia de vida que Ele nos proporcionou. Devemos ler a Bíblia, ver o que Ele tem para nos ensinar. Devemos orar, derramar nosso coração e sentir o perfume daqueles momentos de comunhão que tivemos com o Senhor, nosso Deus, pela manhã. Louvado seja Deus. A igreja, o cristão que tem esse hábito de louvar, de conversar com Deus, de ter comunhão com o Senhor, ele vai enfrentar o resto do dia alegre, ousado, corajoso, porque ele teve comunhão, conversou, dialogou, ouviu e falou com o Deus, o Criador do universo. Nós vivemos uma época, irmão, que não se tem mais tempo. As pessoas esqueceram que Deus é uma pessoa e quer comunhão, e quer diálogo, e quer conversa, e quer saber das nossas coisas, e quer ter uma conversa conosco. Coloque-o conosco. Se não for assim, por que Deus descia uma vez por dia para conversar com Adão no jardim? Se Ele sabia todas as coisas, é porque Ele queria, Ele quer, Ele almeja, Ele deseja a comunhão com o seu povo, a conversa com os seus filhos, porque Ele merece todo louvor, toda honra e toda glória que devemos dar ao Senhor. Sair com esse perfume da comunhão com Deus. O meu pai dizia um provérbio: se não queres te encontrar com o diabo o dia todo, encontra-te com Deus ao amanhecer. Conversa com o Senhor, apresenta a Ele, só a Ele, as tuas dores. É Ele que resolve, Ele tem poder. Meus irmãos, muitas vezes nós desperdiçamos tanto tempo conversando com alguém, dizendo a alguém, falando a alguém dos nossos problemas, das nossas dores. O sujeito não faz nada, não é nada, não dá nada e não faz nada. Mas quando vamos para os pés do Senhor e apresentamos a Ele, conversamos com Ele, Ele tem o poder de mudar, transformar e nos dar a vitória que tanto desejamos. Prioridade do nosso tempo tem que ser para o Senhor nosso Deus.
Seja um mordomo fiel do seu tempo. Reserve tempo para o Senhor. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, verso 33, que se deve buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Louvado é o nome do Senhor. Deus nos acrescenta, nos ensina a termos sabedoria para administrar a nossa vida. Tem gente que por falta de comunhão com Deus, a vida dele é uma tragédia. Não sabe administrar, nunca avança, nunca prospera, nunca cresce. Mas essa igreja que reservou tempo para o Senhor vai ensiná-los a ter a sabedoria para administrar a sua vida com sabedoria e ter o êxito e o sucesso que Deus planejou. Segundo, vai nos dar sabedoria para saber remir o tempo e aproveitar as oportunidades. Irmãos, às vezes a oportunidade está passando e nós estamos deixando ela ir embora, não aproveitamos. Às vezes o funcionário, o elemento passa dia, meses e anos, não se qualifica, não procura melhorar, não procura aumentar a sua cultura, não procura aumentar o seu conhecimento, surge a oportunidade e ele não está preparado. Mas o cristão, ele é sábio, porque ele sabe remir o tempo e sabe aproveitar as oportunidades que Deus dá para ele. E por último, ela nos dá sabedoria para colocar as prioridades da nossa vida no lugar certo. O que é mais importante para a sua vida, meu irmão? Qual é a prioridade da sua vida? O que é que você está planejando para a sua vida? Porque tem muita gente, irmão, que você conversamos com ele e ele diz assim: meu irmão, Deus é que sabe, mas ele e você tem que se decidir o que é que você quer. Não, você está no colégio, às vezes eu converso com alguns moços e saio triste com a conversa deles. Meu irmão, o que é que você quer da vida? Eu ainda não sei, estou indeciso. Deus não vai fazer nada. Mas a sabedoria de Deus nos ensina a escolher as prioridades da nossa vida. Escolha uma prioridade, escolha uma carreira, escolha aquilo que você quer e parta para aquilo que Deus vai te dar a vitória. Duas áreas nessa área que temos que refletir. Primeiro, a vida espiritual. Quero fazer uma pergunta para os irmãos mais maduros na fé. Alguma vez você não já se sentiu frio? Ou é só eu que passo desse mal? Alguns dos irmãos já se sentiram, apesar de tantos anos na fé, e parece que tem um vazio, e ele está dizendo assim, vamos refletir, reflita a sua vida espiritual. Do mesmo modo que o exercício físico é importante para que o nosso corpo não fique atrofiado e anêmico, o exercício espiritual também é importante para não termos uma vida espiritual anêmica e fraca. Quantas vezes, sabe por que vem a anemia espiritual? Por falta de leitura, por falta de oração, por falta de comunhão, por falta de envolvimento. A gente vai ficando, vai deixando, vai se acostumando, mas nesta noite Deus está dizendo, reflita sobre a tua vida espiritual e aproveita o tempo que você está tendo para tomar ânimo, força, coragem e levantar como um guerreiro vitorioso. Reflita a sua vida material. O que você está fazendo na vida material, com a sua saúde física, emocional e financeira? Não dê glória a Deus agora não, reflita um pouquinho. O que você está fazendo com a sua vida, meu irmão? O que você está produzindo? O que você está fazendo de bom? Está cuidando do seu corpo? Está cuidando da sua mente? A sua vida financeira vai bem? Você está passando por uma crise, estamos passando por uma crise. É hora de refletir, o tempo está passando, ou não? O tempo está passando. Crentes estão aí, dormindo, deixando as oportunidades passar, vivendo uma vida infeliz, quando o Senhor está te dizendo, te dei esse tempo de vida para você aproveitá-la e viver com alegria. Deus tem prazer que o seu povo seja feliz, então reflita sobre a sua vida material. Quem vive de aluguel, irmão, já pensou nisso? Quem já viveu de aluguel aqui? Eu vivi um tempo, vida triste, ali em Manaus. Era o dia mais triste quando eu ia pagar o aluguel.
você vai pagar um dinheiro que não volta nunca mais. E eu dizia para Edilene, um dia Deus vai nos livrar dessa escravidão. Então reflita sobre isso, pense, economize, poupe e se livre dessas coisas. Terceira coisa que eu quero meditar com os irmãos: como usar o seu tempo na sua vida sozinho. Como usar o seu tempo na área social, reservando tempo para o seu cônjuge. E é um problema sério isso, porque a pessoa que mais a gente tem que conviver é o nosso cônjuge, porque essa pessoa te conhece melhor do que você mesmo, e ela está ali conosco, e às vezes a gente não tem tempo para ela, e aqui o tempo está passando. Reserve tempo para ela, converse com ela, escute, é difícil, mas escute, deixa falar, fale também, dialogue, troque ideia, deixa esse tempo, aproveita esse tempo, porque ele vai passar. Vai chegar um dia que a senhora da foice vai chegar, vai levar um ou outro, e o que ficar vai sentir saudade daquele que foi. Então agora que ele está aí, aproveita esse tempo, conversa, tem envolvimento, se alegra, desfruta da presença, aproveita, porque o tempo vai passar. Então aproveita esse tempo. Eu dizia quinta-feira aqui, quantas vezes os casais passam dias zangados um com o outro? Você já pensou isso, irmão? Esse dia nunca mais volta. Não volta. Perdeu um dia todo, 2 dias zangado, bicudo, fazendo birra, né? Esse tempo não volta, meu irmão. Você perdeu tempo. Perdeu o tempo dele e o seu. Aproveite esse tempo. Depois de termos cuidado de Deus, em primeiro lugar, devemos dar o segundo lugar ao nosso cônjuge, mas priorizá-lo acima de tudo e de todos. O meu texto está dizendo que a gente não deve só dar o tempo, mas dar prioridade do tempo para essa pessoa. Os casados aqui, me socorram, fazem isso? Fazem isso? Fazemos isso? Segundo, devemos ter tempo para os filhos. Meu irmão, aproveite o tempo que nós estamos tendo com nossos filhos, porque vai chegar um dia também, pergunte aos mais velhos, que os filhos vão embora e o ninho vai ficar vazio. O pai e a mãe vai ficar só os dois dentro de casa, porque os filhos foram embora. E quantas vezes a gente não aproveita esse momento que temos com nossos filhos? Aproveite, converse com eles, se importe, interaja. Esse foi o erro de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas não tinha tempo para os filhos, não conversava com os filhos, não corrigia os filhos, não punha limite a filho, não tinha tempo para interagir com os filhos e perdeu a família. Mas eu e você, que somos mordomo do tempo que Deus nos deu, vamos aproveitar esse tempo para interagir com os nossos filhos. Aproveite agora, enquanto está próximo a ele aí. Se for possível, dê um beijo no seu filho, dê um abraço nele, porque ele vai embora. Ou vai ou não vai? Vai embora. Se nós conversarmos com qualquer um moço desse, ele tem um projeto de vida e ir embora. E alguns querem ir para bem longe. Às vezes a gente conversa com o sujeito, meu irmão, eu pretendo ir para os Estados Unidos. Olha para onde o cidadão quer ir. Sair do Brasil para ir para os Estados Unidos. E nós temos que aproveitar esse momento. A irmã Jane estava me dizendo que tem uma filha que mora nos Estados Unidos. Deve ter uma saudade terrível, porque dinheiro para ir lá e voltar não é fácil. É muito difícil. Foi embora, o tempo passou. Aproveite o tempo que você tem com seus filhos. Aproveite o tempo com a família e os amigos. Aproveite o tempo que você tem com sua mãe. Quem ainda tem a mãe viva aqui? Aproveite esse tempo, irmão. Dá um abraço na sua mãe, porque vai chegar dias que você não a terá mais do seu lado. Você vai ter apenas foto do Facebook, fotos em um celular. As lágrimas virão aos olhos, a saudade no coração.
uma lembrança eterna que não escapa, mas a mãe não estará mais ali para que você possa interagir, conviver e desfrutar da presença dela. Mas nesta noite, Deus está dando tempo aos que têm mãe para aproveitar esse tempo, reme o tempo, ser mordomo desse tempo e interage e conversa e dá carinho e dá amor e dá afeto, porque esse é o tempo que Deus deu para nós aproveitarmos para fazermos isso. Tempo com os amigos. Tem gente que tem muitos amigos. Aproveite isso, desfrute disso. Aproveite e aproveitando esse tempo, meus irmãos, tem 4 coisas que nós ainda temos que fazer. Primeiro, planeje o seu tempo. Seja uma pessoa organizada. Deus é organizado, Ele planeja. A nossa salvação foi projeto e plano. Se organize. O seu tempo tem que ser planejado. Diz a palavra de Deus, tudo tem seu tempo determinado. Eclesiástico 3, verso 1. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Há tempo de gostar e tempo de deixar de gostar. Há tempo de se apaixonar e tempo de aborrecer. Porque o tempo tem que ser planejado. Organize a sua agenda, organize o seu tempo, planeje ele para aproveitá-lo o máximo possível, porque ele vai embora. Segunda coisa, cultive a pontualidade. Seja Ou tragédia é tratar com gente que não é pontual. A minha alma fica angustiada quando eu trato um assunto com uma pessoa que não é pontual. Para mim é um desrespeito. É um desrespeito a mim e é um desrespeito à própria pessoa. Se nós dissemos, vou chegar às 7 horas, e o sujeito chegar às 8, me fez perder 1 hora do meu tempo, que esse tempo nunca mais eu vou aproveitar. Então seja pontual, meu irmão. Aproveite o seu tempo. A Bíblia diz, é a palavra de Deus que diz, não sejas vagaroso no cuidado. A pontualidade indica um caráter, um compromisso com Deus e a valorização do tempo seu e do outro. Louvado é o nome de Jesus. Mordomia do tempo, o seu e o do outro. Ao assumir compromisso, seja pontual. O brasileiro não é pontual. O sujeito marca um almoço para as 11. Ao meio-dia ele liga para você. Você vem? Porque não temos o hábito da pontualidade. Mas crente, servo de Deus, que administra o seu tempo, tem. Procure remir o tempo, aproveite o tempo. Prepare-se para o inesperado. Quantas vezes, irmão, uma notícia chega e nós não estamos esperando? Prepare-se para isso, é uma oportunidade que Deus está dando. Uso negativo do tempo, irmão. O tempo pode ser usado para coisas que não edificam e farão mal à nossa comunhão e relacionamento com Deus. Por exemplo, deixar de vir à igreja por causa de uma programação da televisão. Deixar de vir ao culto porque eu tenho um compromisso numa festa de aniversário do meu amigo. Não posso ir porque eu tenho um compromisso. Prioridade é o Senhor nosso Deus. E quando nós não priorizamos ao Senhor, estamos prejudicando. Desperdiçar nosso tempo com coisas fúteis, conversas inúteis, reunião sem futuro, andar no caminho dos pecadores, se assentar na roda dos escarnecedores. Quantas vezes o cristão e o crente está sentado em uma roda de pessoas com conversa que não edifica, que não prospera, que não ajuda, mas nesta noite estamos aprendendo a remir nosso tempo, não perder tempo com quem não tem futuro e nos dedicarmos àqueles que têm futuro. Roubadores do tempo, coisas que roubam o nosso tempo, o excesso de trabalho. Há muita gente que trabalha demais, se esforça muito para ganhar dinheiro, para ter recurso, e nesse esforçar de trabalhar muito, esquece das demais coisas. Não faça isso, não dedique tempo exagerado ao seu trabalho, faça o cronômetro do tempo, tudo dentro das suas horas certas. Trabalhe, mas também aprenda a dividir. O excesso de lazer, roubador do tempo. Tem gente que
Falou num jogo de futebol, ele está pronto para ir, correndo, vai se machucar, vai se quebrar, vai se arrebentar, mas é o lazer. Ele vai, ele não quer saber, há compromissos, há responsabilidade, mas o lazer está em primeiro lugar. Não, o excesso do lazer faz mal, é prejudicial. Seja responsável com o seu tempo. O excesso do tempo na internet. Quem aqui usa internet? O excesso do tempo na internet, meus irmãos, ele diminui o tempo das pessoas com a família, deixa a pessoa estressada, com a memória ruim, com distúrbio do sono. As pesquisas mostram que há 6 doenças causadas pelo excesso de tempo na internet. Primeira, estresse. Quem fica tempo demais na internet é estressado. É um estresse terrível, principalmente quando o Wi-Fi sai do ar. Ele fica estressado, meu irmão. Fica nervoso, ninguém pode falar com ele. Ele está estressado. É excesso de tempo na internet. Depressão. Faltou o Wi-Fi, ele entra em depressão. O que houve, meu irmão? Estou sem Wi-Fi. Estou sem WhatsApp. Não estou conseguindo falar. Não estou conseguindo mandar mensagem. Tem gente, irmão, não sei se os irmãos já viram, mas há pessoas que você chegamos na casa da pessoa, está o marido com o celular para um lado, a mulher por outro, os filhos com outro, e aí a gente vai e pede a senha dele e também fica na internet. Pronto, acabou, resolveu o problema. Todo mundo na internet, ninguém fala com ninguém. Acabou. E aí manda uma mensagem no WhatsApp: já estou indo embora. O outro diz: boa viagem. Excesso de tempo. Tirou o tempo do convívio, do diálogo, do prazer de conversar um com o outro. Acabou. Excesso vai produzir uma depressão, problemas de visão. A gente fica tanto tempo com o celular na internet que dá problema de visão. Você vai acabar ficar cego por isso, meu irmão. Confusão mental. Isso são pesquisas. Já há, meus irmãos, tratamento como para qualquer droga por excesso de tempo na internet. Os irmãos sabiam disso? Que é uma dependência, como droga, como maconha, como cocaína, como vício em álcool. Já há uma dependência na nossa geração. Isso é terrível. Confusão mental, dependência e sedentarismo. O sujeito nem anda mais, não faz exercício, a barriga vai crescendo, vai ficando ali, o coração vai tendo acúmulo de gordura. Mas nesta noite nós estamos aprendendo que tudo tem que ser dentro do tempo. Não estamos dizendo que os irmãos não podem acessar a sua internet. Pode, você é livre, faz o que quiser da sua vida. O que nós estamos dizendo é que o excesso de tempo desperdiçado naquilo está roubando o tempo de outras atividades que requer a sua presença, e você não está podendo dar tempo àquilo que você deveria. Por exemplo, um casal em que a internet toma conta do tempo, eles não dialogam, eles não conversam, não interagem, não há como, filhos e pai. Nesta noite Deus está dizendo: tira o excesso e volta a remir o tempo, aproveitar a oportunidade da comunhão, do diálogo, do entendimento, para que Deus possa operar na sua vida, no nome do Senhor. Roubadores do tempo, meu irmão, o estado de letargia ou preguiça. Tem gente que o tempo passa e ele não faz nada com a vida dele. Daqui a um ano nós nos encontramos com essa pessoa e ele não fez nada de novo. Não produziu nada, não construiu nada, não fez nada. É um estado de preguiça, de inércia, de indiferença, falta de coragem, falta de ousadia, falta de desejo, falta de ambição, falta de vontade de crescer. Mas crente, meus irmãos, é um povo que gosta de trabalhar, de aproveitar as oportunidades. Se os irmãos lerem suas Bíblias, os irmãos verão que Deus nunca chamou um preguiçoso para a sua obra.
Deus nunca chamou um desocupado para as suas tarefas. Deus sempre procurou homens e mulheres que estavam atarefados, trabalhando, produzindo, criando. E é por isso que Deus nos chamou, eu e você, porque nós somos atarefados, temos atribuições, temos responsabilidade, e nós somos mordomo do tempo que Deus nos deu para adorá-lo e bendizê-lo na sua presença. Aproveite isso, irmão. Não fique nesse estado de letargia. Há crente, meus irmãos, que até na fé ele é de uma moleza, de um desânimo que dá dó da gente ver. O sujeito não tem coragem, o sujeito não tem força. Tudo que se fala não dá certo, ele é negativo, é pessimista, a vida dele não avança. Nessa noite Deus está dizendo: remindo o tempo, desperta, ó tu que dorme, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Deus quer te iluminar, Deus quer te despertar para aproveitar o tempo e ser mordomo fiel. Lembre-se, vai chegar o momento da prestação de conta. Que fizemos com 40, que fizemos com 70 anos que Deus nos entregou. Quantas almas ganhamos? O que produzimos para o reino do Senhor? Quantas pessoas levamos ao conhecimento da verdade eterna? Quantas pessoas Deus nos usou para salvar das trevas para a gloriosa luz do Evangelho? Pergunte-se, faça essa pergunta, faça uma inflexão profunda consigo mesmo, converse você com você mesmo e responda a estas perguntas. Quanto tempo eu tenho dedicado a evangelizar, a falar do grande amor do Senhor, a desenvolver o talento que Deus me entregou? Quantas vezes eu tenho tempo para ensaiar um hino e produzi-lo e melhorá-lo e ofertá-lo da melhor forma possível para o Senhor nosso Deus? Quantas vezes eu venho ao culto de improviso na hora, de qualquer maneira, de qualquer jeito? É falta de responsabilidade com o Senhor. Deus não é segunda nem terceiro, Deus não recebe resto. O nosso tempo, tudo que nós temos tem que ser prioridade para o Senhor nosso Deus. Se vai fazer para o Senhor, meu irmão, faça o seu melhor. Se é para fazer de improviso, não faça. Se é para fazer mal feito, não faça. Não roube o tempo das coisas do Senhor. Dedique-se, faça com perfeição para o Senhor nosso Deus. Se os irmãos perguntarem para o pastor Eliel, para o pastor José Dilson, pastor Juvenal e outros que pregam, quanto tempo eles despedem estudando, buscando, indo atrás para fornecer aos irmãos uma mensagem sólida, firme e forte, porque tem responsabilidade com o vosso tempo. Não podemos chegar aqui de improviso, dizer qualquer coisa para passar o tempo, não. Portanto, aproveite o seu tempo agora. Não há letargia, não há preguiça, não há falta de responsabilidade, não há impontualidade, não há falta de ousadia de produzir o que é de melhor. Faça isso, porque você é mordomo do seu tempo. E ao conscientizarmos disso, 4 verdades virão para nós. Nós vamos ter um senso do que é sagrado, de que o nosso tempo é sagrado, é uma dádiva que Deus nos deu, não podemos desperdiçá-la de qualquer maneira. Eu tenho visto irmãos que uma vez foram do mundo, que dizem assim: se eu pudesse resgatar aquele tempo para agora eu dedicá-lo na causa do Senhor. Não é possível, mas daqui para frente dedique esse tempo, porque ele é sagrado para o Senhor. Temos o senso da responsabilidade. O nosso tempo nos faz ser responsável por aquilo que Deus nos entregou. Somos dependentes de Deus e também temos o senso da gratidão que devemos ao Senhor pelo tempo que Ele nos deu. Os irmãos que estão aqui sentados saudáveis, deveríamos glorificar a Deus, porque tem tanta gente no hospital ali desejando, almejando ter o tempo que nós temos e não tem. Eu fui no hospital em Manaus, chama-se Secom. Quem já foi no Secom? Secom é para os que são doentes com câncer. Câncer. E quando nós entramos naquilo ali, você entra para fazer uma visita, você sabe o que é não ter mais tempo. Pessoas de todo jeito, caindo o cabelo, inflamações no rosto,
em outros locais, e quando a gente conversa com eles, eles dizem: não tenho mais tempo. O médico disse que não tem mais tempo. 6 meses, 5 meses, tempo passou, mas eu e você nessa noite podemos glorificar ao Senhor, porque nós ainda temos tempo. Deus lhe deu tempo para glorificar o seu nome. Portanto, seja mordomo do seu tempo, meu irmão. Administre ele com zelo, com carinho, com cuidado. Reserve o melhor para o Senhor nosso Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém, Jesus.